Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, hoje para mais um encontro no momento em que você vai começar a perceber uma mudança no foco das principais pautas jornalísticas aqui no nosso país, a partir dos grandes veículos de comunicação, nas suas TVs, nas suas rádios, nos seus jornais impressos, e isso movimenta também os debates aqui nas redes sociais. Nós nunca devemos perder de vista que as principais pautas que são discutidas na nossa realidade ainda partem desses grandes veículos de comunicação. E numa semana em que haverá eleições nos Estados Unidos da América, nós vamos ter os noticiários todos, o tempo todo, bombardeando a gente com as informações e desinformações que vêm de lá. Vamos ter entrevistas ao vivo, inserções de jornalistas ao vivo, debates de colunistas, entrevistas com especialistas, economistas e todos istas que a gente conhece por aí. E qual é a influência desse processo todo aqui no Brasil? A julgar pelo tratamento que os grandes veículos dão a esse tema, o Brasil se comporta como uma grande colônia interessada naquilo que a matriz dirá para o mundo e principalmente para países como o nosso. E tem algumas coisas que têm conexão, sim. Não é à toa que o presidente do nosso país deu um pronunciamento e se posicionou ali a favor, apostando, torcendo para que Kamala Harris ganhe as eleições nos Estados Unidos. Como é que a gente deve interpretar essa fala do presidente Lula? E nos Estados Unidos, uma vitória de Trump, o que fará com a extrema-direita aqui no nosso país? Será que existe alguma conexão que a gente tem que ficar com os olhos bem abertos? Bom, vou conversar com vocês sobre essas histórias todas, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, final de semana é sempre um momento para a gente olhar o que os jornais de final de semana eles estão colocando aí como matérias principais. E os principais jornais que funcionam como porta-vozes do mercado, do grande capital aqui no nosso país, estão colocando em destaque o valor do dólar, a valorização do dólar. Folha de São Paulo. Incertezas no Brasil e nos Estados Unidos levam o dólar a 5,87, maior valor desde 2020. O Estado de São Paulo também com destaque a esse fato. O dólar tem maior valor sob Lula, com incertezas no Brasil e nos Estados Unidos. O Globo, dólar dispara e eleva a pressão sobre o preço dos alimentos. Então, são notícias que não são boas do ponto de vista econômico, porque elas forçam uma série de consequências, uma série de aumentos. Isso aí causa uma série de preocupações, sobretudo preocupações no governo Lula. O modelo que nós estamos abraçando aqui no Brasil, as coisas que são possíveis de serem feitas, a compreensão que a sociedade tem desses fenômenos e os resultados políticos e os resultados eleitorais dessa história toda. Portanto, é muito importante que haja uma comunicação para que nós entendamos melhor esse processo todo, E aí a gente cobra mais uma vez. O presidente Lula, em relação às eleições que eu me referi há pouco, ele emitiu ontem uma opinião para uma entrevista que ele deu para a TV France Press, E ele falou isso aqui e eu quero analisar com vocês alguns aspectos. Vamos lá. Tem violência. Então eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu. Então nós agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países do mundo. Acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós, humanos, conseguimos construir para bem governar os nossos países. Eu, obviamente, que fico torcendo para Kamala ganhar as eleições. Gente, olha, o presidente Lula, ele falou algo que nós pensamos também, que o mundo da racionalidade entende como sendo uma coisa correta. No entanto, ele é o presidente do nosso país.
E quando nós temos um processo que envolve uma eleição num outro país, uma eleição tão acirrada, como é que a gente interpreta esse tipo de fala? Tem duas vertentes. Uma que não foi uma coisa muito sábia, se colocar publicamente num processo eleitoral onde pode ganhar exatamente aquele que você está criticando, que tem um poder gigantesco. Por outro lado, esse tipo de posicionamento funcionaria também como uma espécie de defesa. Olha, não avisamos que se a besta fera ganhasse as eleições, que nós teríamos problemas com a democracia? Então isso pode fortalecer também algum tipo de estratégia para lidar com esse tipo de situação. Por outro lado, se ganha a Kamala Harris também, isso poderia funcionar como uma ponte ainda mais pavimentada para aproximar um governo que não seja um governo estridente de extrema direita, dos interesses do nosso país. Então, enfim, o presidente Lula, ele deixou escapar aí, na minha opinião, né, esse tipo de opinião, porque se tivesse ali alguém dando algum tipo de assessoria direta, presidente, olha, não se meta, não fale sobre uma eleição que está muito radicalizada lá, que isso pode criar algum tipo de problema para a gente. E esse tipo de percepção, ela fica reforçada através de uma coluna hoje do Jamil Chad, onde ele coloca de maneira muito extensa, muito bem documentada, isso que está na matéria aqui. Campanha de Trump prepara ofensiva contra esquerdas na América Latina. E aí o Jamil Chad, ele explica que os Estados Unidos têm uma instituição chamada USAID, que é usada durante muito tempo para, teoricamente, fomentar alianças entre o Estado dos Estados Unidos da América e estados da América Latina e de países em desenvolvimento. Só que esse organismo sempre funcionou como fomentador de golpes, fomentador de dissolução de sociedades democráticas. Então, já se especula que esse organismo no governo Trump virá aqui no Brasil e em outros países da América Latina colocar dinheiro para fomentar os grupos extremistas de direita. Por isso que o clã Bolsonaro está pulando, os extremistas estão pulando. Eles, além de enxergarem algum tipo de apoio para o genocida, para o meliante, para o inelegível, eles imaginam também que pode chover um monte de dólar, né, nas suas contas. Então, o Jamil Chad falou bastante sobre os aspectos dessa história. Eu vou colocar o link na descrição para quem tiver interesse de ver a matéria inteira. E nos Estados Unidos, como nós estamos vendo, tem funcionado sempre como uma matriz aqui para o Brasil de um grande veículo de comunicação da Rede Globo de televisão, que está já durante a semana inteira, dias cobrindo, talvez mais do que algumas emissoras nos Estados Unidos, o que está acontecendo por lá. E ontem, dando continuidade, eles fizeram uma matéria sobre o sonho americano, mostrando que os Estados Unidos é uma nação muito melhor do que a nossa, né? Aqui lá sim que é legal, aqui é porcaria, né? Aqui lá os caras só tem coisa boa lá, aqui só temos desgraça, né? É o que fica implícito no meio dessa história. Que a democracia deles é ótima, a nossa aqui ainda está engatinhando. Bom, e aí eles abriram mais um espaço para falar sobre o Donald Trump, que é a figura. E a visão foi crítica, eles colocaram aqui um personagem que eu quero chamar a atenção de vocês, porque ele ilustra bastante o lixão que nós estamos importando durante tanto tempo aqui para o Brasil, principalmente no campo da política, do discurso político. Vamos lá. E contatos. Donald Trump tinha 27 anos e foi naquela noite à mesa de um homem que era naquele momento uma celebridade nos Estados Unidos. O advogado das figuras mais poderosas do país, de magnatas a mafiosos, e que puxava os fios para pedir favores e passar por cima da lei. Ele se chamava Roy Cohn. Roy Cohn era um bandido, descarado. Michael Rosenberg conheceu Roy Cohn mais de perto do que gostaria. Os pais dele eram Julius e Ethel Rosenberg. Eles estavam sendo processados quando Michael ainda era criança, sob a alegação de que tinham passado para a União Soviética o segredo da bomba atômica. A principal testemunha, irmão de Ethel, assumiu anos depois que mentiu no depoimento e que não tinha certeza se ela estava envolvida na rede de espionagem. Mas virou um caso midiático, símbolo da luta americana contra o comunismo. Por 4 décadas, Roy Cohn controlou a mídia, o entretenimento e a política nesse país de muitas maneiras.
Ele ajudava os clientes dele a fazer coisas boas, mas principalmente O tal Roy foi o mentor político, né? O mentor moral, comportamental de Donald Trump. coisas más. A equipe de Roy Cohn conseguiu a condenação. Os pais de Michael foram executados na cadeira elétrica. Roy se tornou um advogado famoso pela agressividade. O jornalista Ken Auletta, na época, acompanhou vários processos de Roy. Roy Cohn era um lagarto, uma figura reptiliana. Ele gostava de dizer que ele mataria a pessoa, figurativamente, que era seu adversário no tribunal, fosse sua esposa, marido ou parceiro nos negócios. Ele era cruel. Foi isso que atraiu o jovem Donald Trump. Bom, então, gente, a matéria fala sobre o Roy Cohn e depois fala que ele morreu de AIDS, né? Porque ele era gay, mas ele escondia isso de uma forma muito intensa. E quem foi a criatura? Já vem de longe, porque ele era o braço direito do Joseph McCarthy, do macartismo nos Estados Unidos, que perseguiu homossexuais. É como se todos fossem comunistas, agentes da União Soviética. E foi um negócio muito dramático nos Estados Unidos e que expôs ali uma veia absolutamente insana, que perseguiu milhares e milhares de norte-americanos, de estadunidenses, tirou as pessoas de empregos públicos, tirou das artes, foi uma coisa tenebrosa. No final da história, o McCarthy também foi desmascarado, teve uma audiência lá que ele estava querendo encontrar comunistas dentro do exército norte-americano e aí tomou uma chapuletada do advogado do exército norte-americano, que como as audiências eram transmitidas em rede, pela televisão, o desmascaramento, a desmoralização foi tão grande que a partir daí o McCarthy entrou em desgraça. Morreu alcoólatra, também se suspeita que ele era gay porque ele frequentou alguns bares gays quando ele era mais jovem e casou sem ter filhos muito mais, já numa idade para os padrões norte-americanos, né, uma idade avançada. Casou aos 45 e morreu aos 48. Então, essa coisa estranha toda está sendo requentada e chega até o Trump, que se une ao bolsonarismo aqui no Brasil para continuar com essas insanidades todas que realmente causam preocupações, como, por exemplo, a que aconteceu com o presidente Lula ao declarar a intenção, o seu apoio, né, o seu desejo que Kamala Harris vença as eleições. A audiência lá nos Estados Unidos que desmoralizou o McCarthy foi essa aqui. Eu acho que tem uma frase aqui que o advogado do exército americano destrói o cara. As early as 1944. Esse foi o advogado que destruiu o McCarthy, porque o McCarthy rompeu um acordo com esse advogado do exército americano e citou um auxiliar desse advogado que teria sido simpatizante do comunismo quando era muito jovem. E aí o advogado fala: senador, o senhor não tem senso de decência nenhuma, o senhor perdeu completamente o senso de decência. Isso foi um impacto muito grande, as pessoas aplaudiram e ali, a partir daí, o cara entrou em declínio, mas ficou esse bebê de Rosemary, o senhor Roy Cohn, o mentor intelectual depois moral de Donald Trump, que se conecta com o bolsonarismo aqui no Brasil. Então, como vocês podem ver, essa coisa estranha, para não dizer uma coisa mais feia, vem de longe, né? E são contra essas coisas que nós combatemos, nós estamos aqui todos os dias, tá bom? Eu fico por aqui, gente, mais tarde a gente se encontra no próximo portal, tá bom? Um grande abraço, tchau!